Olá, sou Mônica Ramos. Começa mais um programa Gente do Rio. A partir de agora, enquanto durar o surto da variante Ômicron do coronavírus, conversaremos com apenas um entrevistado por programa, com todos os cuidados necessários para preservar os convidados e a nossa equipe também. Temos um encontro marcado todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre ou no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje o nosso papo é com o cara que foi eleito pela revista Veja o empresário do ano 2021. Nessa época de tanto cancelamento, vamos falar de um setor da economia que não parou nem nos momentos mais críticos da pandemia. Estamos falando das obras do mercado imobiliário, a construção civil, que tradicionalmente é um termômetro do desempenho da economia. Se o mercado da construção está aquecido, é sinal de que as perspectivas são boas. Ele é um importante gerador de empregos, diretos e indiretos. Faz o dinheiro circular. O nosso convidado de hoje é Henrique Blecher. Ele é CEO da Byte Incorporadora e vice-presidente tanto do Sindicato da Construção Civil quanto da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. E ele acaba de ser eleito o empresário do ano 2021 pela revista Veja. Muito obrigada pela presença, Henrique Blecher, CEO da Byte, vice-presidente da ADEME e do Sinduscon. Está em todas, né? Por aí, tentando ajudar. Agora, conta pra gente o segredo de não parar durante a pandemia, porque agora a gente está numa dúvida, né? Vai ser necessário parar? Não vai ser? Quais foram os cuidados que vocês tomaram que permitiu que a atividade continuasse, mesmo durante os piores momentos da pandemia? Bom, primeiro te agradecer de novo e te parabenizar pelo programa. Muito obrigada. Em meu nome e em nome da Band. Obrigado. E bem-vindo. E, então, assim, a gente, na verdade, essa nova variante, ela é, na verdade, uma continuidade desse cenário que a gente está vivendo, né? E a gente aprendeu muito nas primeiras variantes, né, no início da pandemia. E o mercado da construção civil ele não parou, né, desde o início. Embora o vírus tenha sido politizado e muitas discussões aconteceram em torno, enfim, de como manter a dinâmica da economia, a construção civil reconhecidamente é um setor que gera muito emprego e ajuda a economia a se manter aquecida. A gente não parou, esse tempo todo a gente atuou. E a gente foi aprendendo, né, como lidar com ela. A Ômicron agora surgiu, eu mesmo lá na empresa e vários colegas meus, empresários, a gente está enfrentando aí muita contaminação, né? E a gente está mantendo os cuidados todos que a gente já vinha mantendo antes. O tempo para a pessoa ficar em casa ele é menor, né, do que as outras cepas, vamos chamar assim. Isso também ajuda, mas a construção não pode parar. E a gente tem todo um planejamento aí de testes contínuos e acompanhamento 24 horas do cenário do canteiro das obras. Vocês testam todo mundo? Todo dia chega e testa? Como é que é? Não, a gente testa continuamente, não é todo dia. E como está acontecendo muito rápido, né, a gente está encurtando esse período de teste. Então, logo a gente identifica uma pessoa contaminada, geralmente em torno de 48 horas. A gente já identifica, ela é afastada rapidamente, aí testa de novo. Então, assim, a gente está mantendo uma contínua testagem do canteiro. E na parte do escritório, vocês voltaram para o home office, estão com um revezamento, vocês já mudaram alguma coisa? Porque tinha voltado tudo, né, praticamente. Sim, tinha voltado tudo. Na verdade, as obras não pararam, né, durante todo o período de festas, mas a gente colocou todo o escritório de férias antes do Natal. Então, isso, de certa forma, ajudou a não ter, digamos assim, uma aglomeração maior no escritório nesse momento. A gente voltou das férias no início da semana passada e já identificando, salvo engano, 15 ou 16 pessoas contaminadas. Nem voltaram para o escritório essas pessoas, todo mundo com máscara. O home office acaba sendo uma opção dos seus gestores, mas o que a gente percebe é que as pessoas... A gente está com outro escritório também, então isso afasta mais as pessoas. A gente está com 2 escritórios, o que dobrou de tamanho, mas manteve o número de pessoas, né? E muita gente em casa. Então,
gente está conseguindo conduzir isso e administrar isso dessa forma. Quando você fala que dobrou de tamanho, né, é proporcional aos investimentos, né? A Byte, ela somou 1 bilhão e 100 mil reais de vendas. 1 bilhão e 100 milhões de reais de vendas, né? E 700 milhões de reais só no ano passado, né? Em 2021, sim, né? Sim. Eu considero que a gente enfrentou 2 anos aí de pandemia, né? Então, a Byte era muito menor, né, antes da pandemia. A gente vinha crescendo e para nossa surpresa, depois do grande susto, né, do início da pandemia, onde eu te confesso que eu achei que eu fosse... enfim, sei lá, fazer qualquer outra coisa da vida, porque realmente a gente ficou muito apavorado, né, no primeiro momento. Mas depois a gente começou a perceber a dinâmica do mercado mudando, por várias razões, a gente, enfim, vai poder falar aqui um pouco delas. E aí nos últimos 2 anos, eu diria até menos, 18 meses, a gente realmente explodiu o crescimento. Assim. Por quê? Você acha que a crise acabou virando oportunidade na medida que as pessoas quiseram ficar mais em casa e aí começaram a se importar mais com a casa ou ter mais espaço? Eu acho que foram vários fatores, assim, e esse com certeza é um deles. Uhum. Eu acho que a percepção de que as pessoas poderiam morar melhor, né? Poderiam se esforçar para morar melhor. Tanto é que os índices de inflação da construção civil, eles subiram bastante durante esse período, porque a procura foi enorme, porque as pessoas não só queriam mudar, mas também queriam fazer obra nas suas próprias casas, né? Melhorar o quarto, precisava do home office, precisava de um espaço melhor para se trocar, um armário melhor, enfim. Então, acho que esse foi um fator. Eu acho que um outro fator também que ajudou, certamente, foi o juro, a taxa de juros ter despencado para níveis, enfim, que a gente nunca viu, 2%. Eu morei na Europa há bastante tempo e eu sempre sonhei em ver o Brasil com uma taxa de juros menor, né? E a gente viu por um período curto de tempo, infelizmente, não sustentável, mas a gente viu que o comportamento muda, né? Enquanto seu dinheiro está lá rendendo no banco e você não está fazendo absolutamente nada para isso, dificilmente você consegue aquecer uma economia com essas taxas de juros tão altas que a gente vinha praticando aí na nossa história. Quando a taxa de juros muito baixa, a pessoa vem comprar, quer saber, a taxa de juros está baixa, eu preciso de um lugar melhor para morar. E eu acho que tem um outro fator que eu acho que é mais subjetivo, a percepção de que a qualquer momento tudo pode acabar, né? A gente começou a viver uma sensação de, não sei se vou estar vivo amanhã, então estou guardando dinheiro para quê, né? Aquele velho ditado, caixão não tem gaveta, né? A gente viu toda essa relação e eu certamente te asseguro que isso foi bem importante. Isso num mercado que a sua incorporadora trabalha, que é um mercado de alto padrão. De alto padrão, sim, né? Sim. E pro pessoal de renda mais baixa, não, né? Não. Ou foi o mesmo Não, eu acho que tiveram, eu acho que sim. Eu acho que o pessoal de renda mais baixa, né, vamos chamar assim, o pessoal de por exemplo, apartamentos aí numa faixa de, sei lá, 100 a 250 mil reais, por exemplo. É um pessoal que demanda muita residência, né? É o maior mercado. E via de regra, essas pessoas não têm poupança, né? A taxa de poupança brasileira é muito baixa. Então, com certeza... Dependem muito do financiamento. Dependem muito do financiamento e dependem muito de uma certa ajuda governamental, né? Então, certamente, aí eu acho que preponderou bastante, e o mercado foi muito bom para esse setor também. Acho que preponderou bastante a pessoa querer morar melhor, né? Querer ter uma opção melhor de moradia e se aproveitar dos programas. Agora, ao mesmo tempo, vocês não podiam ter um contato físico para mostrar, para ir, para falar. O que vocês inventaram? O que vocês inovaram em termos de tecnologia? Aí eu estou falando da sua empresa e das outras empresas do mercado também que você viu como dirigente do mercado. Então, a gente, logo em junho, a gente decidiu lançar o empreendimento, que é um empreendimento que a gente lançou na Avenida Atlântica, em agosto. A gente viu uma janela ali no segundo semestre, a Covid começava a ceder um pouquinho e as regras começavam a ficar um pouco mais, enfim, relaxadas com relação à comercialização, estandes, etc. Então a gente lançou em agosto. O que a gente teve que acelerar muito é que as pessoas de fato não queriam sair de casa, né?
E o meu público de alto padrão, ele acaba sendo um público um pouco mais velho, né? Um pouco mais de uma idade um pouco mais avançada. É o público que tem poupança, que enfim, via de regra, investiu o seu capital enfim. E Atlântica é notadamente Copacabana, né? Um público ainda mais, digamos assim, mais próximo de uma faixa etária de mais risco. Então a gente fez a maioria das vendas, assim, digamos, a grande parte das vendas por vídeo, embora tivesse um stand aberto. E começamos a investir muito em tecnologia para mostrar os apartamentos, os contratos na Atlântica. A gente já teve quase 70% dos contratos assinados digitalmente, né? Com segurança jurídica. A gente teve que conversar bastante com os cartórios, entender se funcionava e etc. E foi ótimo, porque acelerou um processo que eu mesmo eu sou super entusiasta, assim. Tem que digitalizar tudo e tem que... E você acha que isso veio para ficar? Ah, total. Acho que não tem retorno. Pois é, você falou do projeto da Avenida Atlântica, né? A sua empresa, a sua incorporadora tem essa característica, né? Vários endereços icônicos com grande valor na cidade, vocês incorporam, vocês constroem ali, vocês têm projetos ali. Um desses foi o que você falou, que era a Casa de Pedra de Copacabana, né? A belíssima Casa de Pedra. Era o último terreno ali na Avenida Atlântica para uma incorporação. O que vai ser ali, como é que está, enfim. Na verdade, eu comprei, já era um terreno vazio, né? A Casa de Pedra havia sido demolida anos antes pelo antigo proprietário. Mas para mim foi uma honra, assim, para a gente foi uma honra e para mim particularmente porque eu sou morador de Copacabana, quer dizer, eu nasci em Copacabana, né? E eu até brinquei assim... Qual rua de lá? Eu fui morar na Barata Ribeiro com meus pais e logo depois meu pai veio morar no Corte Cantagalo. Então assim, eu sou rato de Copacabana, né, como a gente dizia, aprendi a pegar onda em Copacabana. Eu morei em Copacabana também 7 anos, adoro Copacabana. Eu adoro também. E para mim foi um motivo de honra, de alegria, porque eu sempre via a Casa de Pedra e era apaixonado pela Casa de Pedra. E logo depois, assim, poxa, você, sei lá, 30 anos depois, né, se vê diante de um desafio de fazer um projeto para a cidade num lugar tão icônico como aquele, mesmo que a casa não estivesse mais lá, né, eu acho, até por isso a gente fez um projeto tão especial. E vocês procuraram preservar alguma coisa? Tem alguma referência ao que tinha ali no projeto de vocês? Total. A gente tentou preservar o espírito, né, vamos chamar assim. O antigo dono, né, o antigo proprietário do terreno, que foi quem no final demoliu a casa e tentou aprovar lá um projeto de uma arquiteta estrangeira, Zaha Hadid. Ele tinha lá um projeto, enfim, que te confesso que não é o meu gosto estético, mas a gente é uma empresa muito carioca, né? A gente é uma empresa de DNA muito carioca e eu sou apaixonado, enfim, pela cidade. Por isso que você está aqui no Gente do Rio, né? Exato. E a gente tentou preservar no seguinte sentido, a gente trouxe uma dupla que é muito carioca, né? E tem tudo a ver com a Avenida Atlântica. A gente trouxe o Thiago Bernardi para fazer o projeto, nada a ver com gringo. A gente falava muito, né, eu e os meus sócios, cara, tem que ter um carioca fazendo um projeto aqui. E o Thiago é um carioca, o Thiago puxa o S, puxa o R. E o avô dele havia feito um prédio na Avenida Atlântica, né? E trouxe também o escritório Bulemax. O Bulemax não deu para trazer, porque já foi, né? Mas trouxe ele em energia. E a gente fez lá uma dobradinha, Thiago Bernardi. Dele, exatamente. Né? E o calçadão da Avenida Atlântica, todo o paisagismo é do Bulemax, né? Então a gente quis trazer muito dessa energia carioca para aquele projeto. Um outro imóvel também que vocês compraram, inclusive foi uma polêmica na época, foi o Barão da Torre 107, onde dizem que Tom Jobim escreveu Garota de Ipanema e foi uma polêmica danada. O que tinha ali era uma casa que tinha sido da sogra do Tom Jobim, da mãe da esposa do Tom Jobim, da primeira esposa. E o Tom Jobim, de fato, morou ali circunstancialmente por 1 ou 2 anos e foi para Nova York, vive em Nova York e tal. E ali funcionava um hostel, né? Um hostel já com várias alterações, né? Várias construções ali. E, na verdade, ele não tinha valor arquitetônico algum, né? Que a construção que tinha ali. E, de fato, assim, se buscou... A pessoa que estava lá, que era dona do hostel, tentou, enfim, usar de todas as formas para não
não permitir que a gente fizesse a incorporação. A gente entendia que ela estava equivocada. E aí a gente teve a ajuda de muita gente bacana, muita gente especial. E a gente conseguiu aí finalmente incorporar e fazer esse projeto maravilhoso, que só elogios dos vizinhos, elogio da cidade, assim. Agora, você veio do mercado financeiro, né? Essa escolha por esses terrenos assim famosos, polêmicos, é o quê? Que é adrenalina, né? Aquela adrenalina de volta, é o quê? Quando você está numa festa, você quer sempre enfim, tá nas melhores festas, tá com as pessoas mais bacanas e tal. E quando você vai para o mercado é igual, você quer estar sempre nos melhores terrenos. Estando no alto padrão ou num padrão um pouco mais inferior, você quer estar sempre nos melhores terrenos, né? A gente quer estar sempre nos melhores terrenos. A gente tem uma tese de investimento muito clara, que é se posicionar no Rio, num mercado de alto padrão, nichado, e em lugares em que a gente sabe que o Brasil é muito instável, né? Então, no momento em que a economia eventualmente dá um solavanco, que a gente precisar esperar, a gente quer estar bem posicionado em ativos, né? Então a gente acaba buscando os terrenos que, na nossa visão, atendem a esse tipo de defesa, vamos chamar assim, patrimonial. E por sorte, eu digo assim que talvez o Rio tenha escolhido a gente para fazer, né? Porque você para pensar, a Casa de Pedra estava lá há quantos anos, né? Quer dizer, o vazio da Casa de Pedra, né? O Forma, que era o antigo Plataforma Leblon, estava lá vazio há quantos anos, né? Enfim, Plataforma teve aqui com a gente na semana passada o Emerson, né? Que o pai era sócio lá no Plataforma. Pois né? Então assim... Não, e aí para falar de outros, né? A clínica do Ivo Pitangui, em Botafogo, vocês também, empreenderam lá, né? A gente também. Esse já é um empreendimento mais classe média, é isso? Não, ele, para os padrões assim, digamos assim, de renda brasileira, é alto padrão também. Ele, obviamente, em termos de metro quadrado, ele é um valor inferior a Ipanema, Leblon, por conta de mercado. Uhum. Mas, de novo, né, eu acho que, de certa forma, o Rio escolheu a gente para fazer, porque estava aí, estava tudo aí. Né? E acabou que, por sorte, a gente conseguiu comprar esses ativos e desenvolver esses projetos. E o Bingo Arpoador, gente, é tudo, todo o que vocês imaginarem. E o Bingo Arpoador? O outro também, né? O Bingo Arpoador, o antigo proprietário ia desenvolver um hotel, teve lá os seus problemas e não conseguiu desenvolver, ficou lá um esqueleto. E curioso, assim, para você ter uma ideia, eu cheguei na negociação do Bingo Arpoador nos 45 do segundo tempo, estava praticamente fechado com outra incorporadora. Mas, de novo, eu acho que Deus falou, não, esses caras aí têm que desenvolver esses projetos. Então, a gente é tão apaixonado pela cidade que a energia dessa cidade drena para a gente fazer. E o Palacete Modesto Leal em Laranjeiras, olha só. Em Laranjeiras. Você falou, o Palacete está lá, né? Envolto em muros altos. Você falou escondido. Em devolver para a população, né? Aquela imagem, aquele prédio, aquela arquitetura. Isso é legal falar aqui, Mônica, assim, porque esse aqui é um programa muito pro carioca, né? Laranjeiras é um bairro muito politizado, né? E é legal tranquilizar o bairro, assim. Primeiro, o urbanismo, o planejamento urbano carioca, ele tem muita gente boa lá. Segundo, de novo, a gente é muito apaixonado pela cidade. E jamais eu faria qualquer coisa ali, ou os meus sócios fariam, que prejudicasse a relação daquele bem que é maravilhoso, é histórico, é tradicional, rico, com Laranjeiras. Então, quando eu falei isso, foi exatamente nesse contexto. Tive a graça de a gente comprar aquele ativo também. Aquele ativo tinha sido comprado anos atrás por uma incorporadora, ela não conseguiu desenvolver. Aí parece que a embaixada chinesa tentou comprar, não conseguiu, porque essas questões de Bolsonaro, China e tal. De novo caiu no nosso colo, a cidade de novo escolheu a gente para fazer. E sim, a gente planeja agora com a nova lei que passou, né? Regulando aí regulando um pouco mais o Código de Obras. Projeto 136? Isso, projeto 136. Que foi aprovado na Câmara Municipal do Rio. Salvo engano, o número da lei acho que é 221, enfim. Ele permite o uso misto e tal, então permite você fazer projetos
em bens tombados com vias internas. Então, assim, foi ótimo porque a gente vai conseguir fazer, a gente está pensando nesse projeto, devolvendo o casarão para a rua no sentido visual e de convivência. Mas como é que vai ser? Me explica jardim. para a gente como é que será isso. Vai ser um prédio comercial, você falou misto, vai ser o quê? Comercial? Isso, a nossa ideia é desenvolver um residencial com, assim, pra você ter uma ideia, o terreno, salvo engano, tem em torno de 30 e poucos mil metros quadrados. A gente vai ocupar, sei lá, 10, 11% disso na faixa de baixo, sem desmatar, sem cortar a árvore e tal, com todo o cuidado ambiental que a gente sempre tem. E aí vai ser um residencial. A parte toda da frente, casarão, aquele jardim grande que tem ali na frente, e tem também um jardim romântico lateral que está destruído, enfim. A gente vai revitalizar o casarão, revitalizar toda essa parte do jardim, do piso, que tem ali uma calçada bem especial de pedra portuguesa, pé de moleque e tal. A gente vai restaurar tudo isso e tirar aquele muro que tem ali, que também ninguém dá para ver nada, e devolver essa convivência entre esse lugar e as pessoas, né? E essa vai ser a parte comercial? Essa vai ser uma parte comercial, a ideia é fazer ali uma unidade comercial. Mas é o que? Um shopping? Então, a gente não sabe ainda porque a gente vai passar ainda pelos órgãos de patrimônio e vamos ver o que vai ser possível fazer, né? Porque um bem tombado ele tem muita restrição, né? E agora com a regulação até ajuda um pouco, porque as regras ficam mais claras, mas ainda assim as restrições acontecem e tem que acontecer. Então a gente vai tentar identificar quem são os players bacanas para levar para lá e fazer um jardim de inverno legal, um café bacana, agradável, um jardim para todo mundo, enfim, usar, deitar ali, fazer seu piquenique, enfim. Fazer um pouco do que acontece no Parque Lage hoje, só que com portas abertas, sem muros, né? E no próximo bloco, vamos falar sobre o projeto Reviver Centro, que pretende dar nova vida ao centro da cidade. E do novo plano diretor da cidade, que depois de 10 anos vai redesenhar o Rio, dizendo onde pode ter comércio, prédios, o tamanho das residências e por aí vai. Fica aí, o Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio, conversando hoje com Henrique Blecher, CEO da Byte Incorporadora e vice-presidente, tanto do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil, quanto da ADEME, que é a Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. Henrique, temos na Câmara de Vereadores, foi aprovado o projeto Reviver Centro. Ele prevê estímulos, vários benefícios para as construtoras fazerem residenciais para revitalizar aquela área que depois da pandemia, com home office e tal, ficou meio abandonada, né, digamos assim. Você já tem projetos que já foram feitos lá, vocês têm interesse como construtor e como é que o mercado está vendo esse projeto do Reviver Centro? Então, o Reviver Centro, assim, né, a gente fez um levantamento, um estudo, eu particularmente, assim, pessoalmente participei muito da discussão quando o prefeito Eduardo Paes chamou o mercado para conversar. Eu tive com ele, com o secretário Fajardo, enfim, o secretário Chico Bulhões, e a gente esteve lá conversando e mostrando nossa visão. O centro é um paciente moribundo, né, ele está na UTI. Então a gente entende e acha louvável que o governo municipal olhe para o centro e decida revitalizá-lo e ajudar justamente a fazer uma releitura urbanística do centro. Na nossa visão, a iniciativa é perfeita, mas o mercado ele é soberano, né? Então, na nossa visão, faltaram algumas leituras um pouco mais adequadas em linha com o que, na nossa visão, faria o mercado acelerar a ida ao centro. Tá? A gente até propôs algumas coisas lá, algumas foram discutidas e incorporadas e outras não, e na minha visão, a que poderia acelerar muito esse processo, não foi incorporado, que é justamente você ir para o centro. O centro hoje, como disse, ele está muito mal, né? E o mercado do Rio de Janeiro, não é que ele está maravilhoso, o mercado do Rio de Janeiro ele está, digamos assim, aquele paciente que está saindo da UTI, mas ainda requer muitos cuidados. Mas os primeiros empreendimentos que foram lançados lá foram um sucesso. Mais ou menos, assim, você teve um empreendimento que foi lançado na Visconde Uma, que teve vendeu... da W3. Então, teve da W3
que vendeu num preço de metro quadrado que, é aí que eu vou chegar, não viabiliza, pelo menos na minha conta, eu ir para o centro, e outros acredito que também. Teve um outro lançamento lá mais voltado para Casa Verde e Amarela. Na área portuária, isso, né? Que foi bem. Esse mercado ele tem ido bem. E ali é um lugar maravilhoso para esse tipo de mercado. E teve um outro lançamento lá também, mais perto da Visconde A1, que não foi nada bem. E outros que foram para lá também que não foram bem. Não estou dizendo que o centro não é... O centro é muito bom. O centro está pronto, né? E eu gostaria muito de incorporar no centro. Mas, assim... a conta precisa fechar, né, Mônica? Então, na nossa visão, ela não está fechando e está tendo algumas iniciativas. Agora mesmo se falou que vai fazer no prédio antigo da Mesbla um residencial, mas é de um proprietário só, é um patrimonialista, é uma holding patrimonial de um grupo, e ele está lá com o prédio parado, ele vai fazer um residencial. Agora, eu não vejo muitas iniciativas para ir ao centro e desenvolver. E o que você acha que falta para isso? Eu acho que assim, faltava uma política um pouco mais, digamos assim, um pouco mais intensa na questão de contrapartidas para o centro começar a pegar, e aí depois que o centro começasse a pegar, e o que eu quero dizer pegar? Começasse a pegar com as pessoas indo para lá morar, pagando, começando o ganhar preço o centro, porque ele é um lugar para se ter um preço bem melhor do que ele tem hoje, viabilizando a conta. Quando começasse isso a acontecer, cortava-se esse tipo de benefício e acabava com o benefício que o centro já estava autossustentável. O que eu quero dizer com isso? A gente propôs que quem fosse construir no centro tivesse uma contrapartida e pudesse usar um benefício dessa construção de área que construiu, uma porcentagem, para construir em qualquer outro lugar da cidade. Para que quando eu fosse fazer uma análise de um investimento, eu fizesse análise dos dois juntos. E aí viabilizaria. E faria eu ir para lá. Por exemplo, o Arpoador, né, que eu lancei agora. Se eu pudesse usar esse benefício, certamente eu teria feito 2, 3 empreendimentos no centro. Porque valeria a pena, do seu ponto de vista financeiro, a análise dos dois juntos. Isso não aconteceu, isso aconteceu, mas de uma forma muito restrita, restringiu-se a lugares muito específicos. Botafogo, um pedacinho, onde Copacabana. Você pode fazer essa contrapartida. Isso, né? Exatamente. E o que acontece? No momento que você pode fazer essa contrapartida em lugares muito, muito pequenos e poucos ativos, o incorporador ele não absorve esse ganho, quem absorve esse ganho é o dono do terreno, né? Então os preços sobem, aí viabiliza de novo. Então assim, faltou um pouco digamos assim, um pouco mais de estender um pouco mais esse benefício, e benefício você dá e você corta. Quando você percebesse que o centro pegou, e vai pegar, mas acho que poderia pegar muito mais rápido, de uma forma muito mais assertiva, você cortava os benefícios, porque o centro é um lugar para se incorporar, é maravilhoso, tem tudo ali. Tem toda a infraestrutura, né? Exatamente, não tem por que não se incorporar no centro. Só que eu acho que assim, o centro precisa de muito estímulo, muito estímulo. E a Operação Reviver Centro também, existe uma outra coisa, a iniciativa do prefeito é maravilhosa e ele conhece bem de centro, né? Ele fez o projeto lá do Porto, mas muito daquelas legislações... Fez o Porto, fez o VLT, exatamente, fez várias outras coisas. Muitas legislações, a Operação Reviver Centro é também uma releitura de várias legislações que já aconteceram, já existiram décadas atrás, para revitalizar o centro, e o centro não foi revitalizado. Um dos projetos do atual prefeito na outra gestão foi o Porto Maravilha, né? Sim. Não, mas eu digo com relação ao próprio centro, assim, você tem várias iniciativas que estão na Reviver Centro que já estavam décadas em legislações passadas, porque a legislação urbanística do Rio é uma coisa absolutamente neurótica, né, em termos de... É muita coisa, tanto é que acho que o Fajardo está fazendo isso bem e está tentando consolidar essa legislação. Então já tinha muita coisa lá e isso não foi suficiente para proteger o centro da degradação que ele sofreu. Então, assim, eu acho que essa releitura foi importante, mas faltou um pouco mais, na minha opinião, faltou um pouco mais de assertividade. Faltou diálogo com o mercado ou faltou... Não adianta você dialogar e não ouvir também, né? Faltou ouvir. Diálogo teve. Enfim, mas talvez a escuta, como diz meu analista, a escuta não foi adequada para uma releitura. E agora temos também o novo plano diretor, né? Será que esse problema vai acontecer com o novo plano diretor também? Então, o novo plano diretor, as pessoas não têm muita noção do que é um plano diretor, né? O plano diretor é a vida urbanística da cidade nos próximos 10 anos. E a vida urbanística da cidade nos próximos 10 anos, ela muda a cidade para os próximos 50, 60 anos, né?
Então, assim, a gente está conversando. A ADEME e o Sinduscom acabou de passar por uma reformulação, né, 2 eleições. No Sinduscom, o Hermolin teve aqui, ele é o novo presidente. Cláudio Hermolin é o novo presidente do Sinduscom. É um cara extremamente hábil, inteligente, conhece bem o mercado do Rio, de São Paulo. E na ADEME é o Marcos Saciano. E na ADEME é o Marcos Saciano, que é um grande amigo, como também o Hermolin, pessoas extremamente capazes, e eu estou ali para ajudar. A gente está próximo, está conversando. O Eduardo é um cara muito aberto para conversar. A gente tem, enfim, tido várias reuniões com ele, com o secretário Fajardo. Mas pelo que eu soube, pelo que eu já ouvi falar do plano diretor, por exemplo, no mercado imobiliário, a ideia é estimular a construção na Zona Norte, São Cristóvão e Centro. Isso. É o mesmo... Isso, a ideia é estimular a construção nesses... Ainda tem o corredor na Avenida Brasil, né? Exatamente. A ideia é estimular a construção nesses lugares, o que eu acho perfeito. Mas existe uma certa leitura sobre densidade demográfica, sobre densidade de cidade, na minha opinião, equivocada. E essa leitura faz com que eles olhem para algumas outras áreas e restringam bastante a construção e a incorporação e desenvolvimento dessas outras áreas. Isso, para mim, é um problema muito sério. E a partir daí eles começam a ter uma relação, está no plano diretor uma relação de outorga, né? O que aconteceu em São Paulo, por exemplo. Ou seja, para você construir nesse terreno, você vai precisar pagar uma outorga para a prefeitura. Isso não é uma surpresa, isso existe em vários lugares do mundo. Só que a forma como está sendo feito, na nossa visão, na visão do mercado imobiliário, é um pouco atabalhoada no sentido de não ter regras de transição muito claras ou ter regras de transição ainda muito curtas. E uma transição, assim, de novo, assim, o planejamento urbano de uma cidade, ele impacta décadas nessa cidade. Vários exemplos disso, né, na cidade. Então, assim, a discussão tem que ser ampla e está sendo. O mercado está participando. Não, e é um planejamento, você vê, esse agora está sendo revisto 10 anos depois, né? Exatamente. O mercado tem participado. A Câmara, é bom que se diga, a Câmara, o presidente da Câmara, o Carlos Caiado, vereador Carlos Caiado, é uma pessoa extremamente acessível também, a gente tem discutido muito com ele. O relator, o vereador Rafael, é uma pessoa extremamente também acessível. A gente tem participado bastante. E vamos ver o que vai acontecer. O que a gente quer, assim, as pessoas tendem um pouco a olhar o mercado imobiliário e o incorporador como um especulador. A gente não é um especulador, a gente é um desenvolvedor. A gente corre muito risco para desenvolver, né? E o dono do terreno, via de regra, esse tenta se beneficiar ao máximo desse terreno para si. E não vejo nenhum problema nisso. Agora, para a gente desenvolver, a gente é que investe, a gente é que cria emprego. Para a gente desenvolver, o mercado é soberano, o mercado precisa responder, né? E a gente não vai lutar contra o mercado, não tem jeito. Preço, condição e etc. é o mercado que dita, não somos nós. Pois é, até onde deve ter a interferência dos gestores públicos no mercado? Como você que é dirigente das duas principais entidades do mercado imobiliário, até que ponto deve haver essa interferência e essa interferência é boa ou restringe, como você está achando que está restringindo o Reviver Centro, né? Eu acho, bom, eu sou um liberal, né, Mônica? Então, acho que essa relação ela tem que ser a mais, a intromissão, vamos chamar assim, né? Deve ser a menor possível, né? Próximo de zero. Mas no caso de um plano diretor, é claro que o plano diretor nasce da população, da sociedade civil, mas é o executivo que propõe e implementa, né? Eu acho que assim, não se deve tentar antecipar a demanda, entender qual é a demanda, qual é a vontade, qual é o desejo das pessoas. E isso, infelizmente, se faz proibindo você de fazer coisas, isso é ruim. Isso aconteceu, por exemplo, nas Vargens, né? Isso aconteceu nas Vargens. Onde foram canceladas todas as licenças e tem muita gente lá com projetos já em andamento, Exatamente. Com projeto aprovado, pagando IPTU, pagando segurança. Em contrapartida, as construções irregulares também estão aí, Exatamente. Né? Assim, então, acho que o Estado ele tem que, na minha visão, né, ele tem que dar a política pública geral
e deixar o mercado se autorregular, assim, essa é a minha visão. E o mercado se autorregula, não tem jeito. E as Vargas deu um bom exemplo, mesma coisa, assim, fora, sem falar na segurança jurídica, né, Mônica, assim, é bom que se diga que o mercado imobiliário, ele gera muita riqueza, mas ele também necessita de um capital muito intensivo, né? Então, é difícil você imaginar, por exemplo, que você vai investir dezenas, às vezes centenas de milhões de reais no empreendimento, num projeto, no desenvolvimento de um projeto, com medo de amanhã a regra mudar, né? Isso não existe, né? Então, e isso é uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro? No Brasil, né? No Brasil, isso acontece bastante. No Brasil até o passado é incerto, né? Então, a gente tem medo. É claro, quando você tem um governante como o Eduardo, isso te dá um pouco mais de diálogo, de tranquilidade, porque acho que ele é uma pessoa experimentada, experiente, e entende bastante dessa questão até porque é formado em Direito, salvo engano. Então, entende bastante a necessidade de se olhar o Estado Democrático de Direito e a segurança jurídica. Mas, assim, a gente tem medo, a gente tem bastante medo. E não só a gente. Eu sou minhoco da terra, né? Eu sei caminhar aqui nessa maluquice. Mas como é que você explica para um estrangeiro que, olha, você comprou um terreno que podia construir, sei lá, 15 andares, hoje pode construir 1. Como assim? Mas quando eu comprei era 15. Pois é, mudou, agora é 1. Tudo bem, mas é 1 para daqui para frente. Não, para você também mudou. É coisa de maluco, né? Então, num mercado onde necessita de muito capital intensivo e o tempo de maturação ele é muito longo, a gente precisa de segurança jurídica. E as construções irregulares também são... É um problema muito sério na cidade. O governo federal cancelou, cortou a verba para a primeira faixa, né, da Casa Verde e Amarela. Sim. O que isso impactou o mercado? Porque tem um déficit muito grande de moradias, muita gente de mais baixa renda, que não é o seu público, não é o público da sua empresa, mas é muita gente de baixa renda precisando e ao mesmo tempo, o governo corta essa verba, né? Sim. Não é o público de consumidor, mas é um público que se beneficia muito, né? Porque é um público que trabalha nas obras e tal. Eu acho assim, eu sou contra a maioria dos incentivos que se dá por aí. Acho que o Brasil é um país de incentivos equivocados. Mas esse é um incentivo que eu sou super a favor, da faixa 1. Né? Mais de 40% da população brasileira é consumidor de faixa 1. A faixa 1 faixa é para quem tem renda... até renda R$2.000. Até R$2.000. Isso. E tem valor do imóvel? Eu não me recordo tem o valor do imóvel, mas eu não me recordo qual é o valor do imóvel para a faixa 1. Uhum. Mas é renda até R$2.000. Esse público é 43% da população brasileira. O déficit habitacional no Brasil ele é absurdo. Salvo engano, para essa faixa é quase 7 milhões de famílias. Então, assim, e é uma família que não tem condição de comprar, ponto. Não tem crédito, não tem vida bancária e não tem expectativa de segurança jurídica, de segurança com relação à sua renda futura. Então, ele precisa ser assistido. Né? E é um setor que gera emprego, que gera riqueza, enfim, aquela coisa do benefício, né? O Brasil saindo, virando um outro país e um dia talvez não precise mais disso. Então acho que essa faixa 1, na minha forma de entender, retirar esse benefício é equivocado. Por essas razões. E as construções irregulares? Esse é um problema nacional, né? É um problema crônico e no Rio de Janeiro ainda mais, né? E ele se dá por várias razões. Agora com as chuvas, exatamente, se dá por várias razões. Com toda essa questão aí dessas mudanças climáticas, isso se agrava mais, né? Se agrava muito mais e fora isso a gente tem hoje, porque antes, né, você fazia, as pessoas faziam suas residências ou seus barracos, vamos chamar assim, nas favelas, para uso próprio, né? Hoje a gente está vendo uma organização empresarial fortíssima, utilizando esses benefícios, que é a milícia, e construindo sem licença, sem outorga, sem fiscalização, enfim. E aí, como você falou bem, por exemplo, das Vargens, a gente sabe que o Centro-Oeste, a Zona Oeste é um problema com relação a isso. Onde você não regula, o vazio não existe, né? Ele é ocupado. Então, a milícia ocupa, não tem menor dúvida. Então, é um problema muito sério que precisa ser enfrentado. Ocupa até onde é regulado, imagina onde não é.
Eu vejo aí o secretário de Meio Ambiente fazendo suas ações e tal, mas eu acho que isso não se resolve enxugando gelo. Acho que se resolve com política pública, segurança. Eu tive num evento com o secretário de polícia, o Alan Turnovski, e ele estava me falando dos números de milícia, do governo. Eu acho que é um trabalho conjunto para se resolver esse problema, mas é também um problema de planejamento urbano, né? Por conta o Rio de Janeiro sofreu muito desde a década de 70 com a proibição de você construir acima de determinada cota acima do mar. E aí ela foi ocupada, de novo, não existe vazio, né? Ela foi ocupada e aí gera hoje esses problemas, e vem gerando há muito tempo, esses problemas todos de segurança para as famílias, né? Deslizamento, problemas muito sérios, porque essas pessoas constroem em lugares de muito risco, muito risco. Voltando ao centro da cidade, agora tem uma nova tentativa na região portuária que o secretário Fajardo está chamando de Porto Mara Valley. Eu acho que assim, a região do Porto é maravilhosa, né? Ela é linda. Né? É linda, né? E a Orla Conde, assim, acho que o Eduardo ele foi muito feliz na gestão passada de bancar aquela derrubada da perimetral e fazer aquele lugar que é maravilhoso. Que foi uma polêmica também enorme na época, né? A gente é muito resistente à mudança. As vigas até né? hoje, né? A gente é muito resistente, o ser humano é muito resistente à mudança. Sabe que minha história é muito perto de um empreendimento ali recém-entregue para uma incorporadora em um banco, ali no Flamengo. Ficou muito bacana, assim, era um lugar horroroso. E eu sei porque o dono dessa construtora é meu amigo, ele falou que ele enfrentou o Ministério Público, enfrentou a população e tal. Era um lugar horroroso, escuro, perigoso. Eu fui lá almoçar hoje no supermercado lá que tem lá, maravilhoso, sabe? Então, assim, as pessoas são muito resistentes a essas mudanças. O Porto ficou maravilhoso, acho que o Eduardo foi super feliz no que ele fez na outra gestão. E ali é muito especial para ser desenvolvido, não tem a menor dúvida. Não só a parte residencial, mas já tem que desenvolver o Porto como um todo, como um ponto de atração de tudo, tecnologia, educação, enfim, teatro, escola, lazer, tudo. Você acha que ali é uma região própria para o retrofit? O centro todo. As cidades como o Rio, elas são muito convidativas para o retrofit, né? O Porto também, até porque o Rio é uma cidade muito tombada, né? Muito preservada e tombada. Isso só se resolve com retrofit. E o outro ícone, à noite? Qual deve ser o destino do prédio à noite, que foi o primeiro arranha-céu da América Latina, aquele prédio lindo que abrigava a Rádio Nacional, enfim, um prédio cheio de história. Então, isso traz um pouco do que a gente falou antes, né? O à noite foi leiloado, né? Mas não se comprou, não se arrematou. Exatamente. Por que isso arrematou? Porque a viabilidade não fecha. Né? Porque todo mundo quer... que honra para mim seria desenvolver um empreendimento à noite. Se tiver mercado e se tiver o preço correto, adequado. Seria uma honra. O que você acha que aconteceu no leilão? Por que não deu certo? Preço totalmente fora de possibilidade, assim. Foi leiloado um preço absurdo. Não tem mistério. Hoje o centro não suporta você pagar, porque a gente faz a conta sempre em relação ao que você tem para vender de valor e ao que você tem para construir, o que você tem para pagar o terreno. O centro não suporta você pagar 50%, 60% do valor de venda em terreno. Isso não existe. E o à noite, salvo engano, ele estava ofertado por 100, 120 milhões, algo assim. E ele vai ter que encontrar o preço correto. Sem isso, não vai ser comprado. Tomara que encontrem, né? Porque o prédio é lindíssimo. É maravilhoso. No próximo bloco, Henrique Blecher foi eleito o Carioca do Ano no setor empresarial. Vamos ver se ele faz jus mesmo a esse título? Fica comigo. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o Henrique Blecher, CEO da Byte Incorporadora e vice-presidente tanto do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, quanto da ADEME, que é a Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. Está em todas, hein, Henrique? Em todas, ajudando. Pois é, a gente falou aqui muito da prefeitura, do prefeito, você já elogiou o prefeito... o presidente da Câmara. Agora vamos falar um pouco do governo do Estado.
No ano passado, o setor teve um encontro, firmou compromissos com o governador Cláudio Castro. Como é que foi isso? Se já saiu do papel, se tudo que vocês combinaram foi bacana, já está correndo? A gente esteve lá, né? Eu estive lá na reunião, inclusive. O Estado, assim, na verdade, a gente da Construção Civil, né, da Incorporação de Construção Civil, a gente tem muito mais de ingerência do município, né? Os órgãos que regulam a nossa atividade, eles estão muito mais restritos ao município do que ao Estado. Mas o Estado ele tem uma função primordial que é, enfim, prover um espaço importante para investimento, segurança jurídica, tudo aquilo que a gente conversou. E a conversa foi muito boa, a gente assinou lá um compromisso, né, de viabilizar, de ajudar a desenvolver cada vez mais a construção civil. Eu tenho meus colegas aí de outras, por exemplo, a Casa Verde e Amarela é um setor que precisa muito mais do Estado do que o meu setor, né, a minha área de atuação. E eu vejo o Estado, o governador empenhado em colaborar. A gente tem problemas assim importantes em alguns órgãos, né? E, por exemplo? O INEA, por exemplo, o INEPAC, mas eu acho que está se tentando mudar, assim, O que acontece no INEA e no INEPAC? Não, assim, a lentidão, a burocracia, os técnicos, às vezes, sem recursos para trabalhar, isso é pouca gente, isso não é culpa do técnico, isso não é culpa especialmente de ninguém, mas isso é uma estrutura muito, enfim, debilitada, né? Pra você tem uma ideia, o INEPAC, ele fica aqui no Rio, no centro, um técnico às vezes tem que cobrir desde da ponta ali de Campos até o outro lado lá em Resende, assim, é difícil, não tem carro, então assim, precisa de investimento e tal, e a gente sabe que a burocracia atrapalha bastante. Uma das grandes queixas do empresariado do seu setor é a dificuldade do licenciamento. E aí o prefeito Eduardo Paes, aí voltando para a prefeitura, lançou o LICIM, que é o licenciamento simplificado. Resolveu? Ajudou muito, ajudou muito. O arpoador mesmo que você falou, eu aprovei no LICIM já. Seria um projeto que eu teria aprovado em um ano e meio, eu aprovei em 2 meses. Assim, foi uma mudança de paradigma. E aqui, você fala que eu só falo bem deles, assim, eu brigo muito com eles. Não, eu não falei que você só fala bem, eu falei que você elogiou aqui. Quando eu tenho que criticar, eu critico bastante, eles sabem disso. Mas o secretário Chicão, ele foi muito feliz em mirar, porque às vezes a gente tenta mirar em coisas maiores, mas às vezes você tem problemas muito ali pequenos, que parecem pequenos, mas que você muda a forma de relacionamento e de agilidade do mercado. Por exemplo, a falta de digitalização dos processos. Isso não existia, digitalização dos processos. Então, às vezes, eu tinha que mandar um processo do centro para o IRPH, que fica em Laranjeiras, eu dependia de carro. Aí eu não tinha carro. Às vezes demorava um mês para ir. Aí eu não podia ir lá pegar o processo e levar, porque eu não posso. Só o carro pode levar da prefeitura. Então, esse tipo de coisa, você encurtando esse prazo, você ajuda muito. E são coisas muito pequenas, que você ajudou muito o mercado. Eu acho que essa sensibilidade foi importante e é um secretário que conversou muito com o setor para entender quais eram as nossas dores. Isso ajudou bastante. Por que no Rio, ao contrário de muitos países do mundo, como a Grécia, a Itália, no Rio as moradias de mais alto padrão estão no alto, e aqui é o contrário, né? A favela está no alto do morro, a comunidade está no alto do morro. Por que a ocupação do Rio foi dessa forma? Enfim, acho que até volta um pouco atrás, né? O Rio teve lá na década de 70 a questão da cota 100. O que é a cota 100? Nada mais é do que você não pode construir acima de 100 metros do nível do mar, em áreas de proteção ambiental, inclusive, né? Ou especialmente. Então você poderia no Rio construir até a cota 60 metros. E dos 60 aos 100 é um pulmão, que eles chamariam de pulmão, para que você pudesse fazer essa transição até a cota 100. Essa cota 40, essa cota de 60 a 100, são 40 metros, ela é proibida de construir. O que aconteceu? De novo, não existe vazio, né? E a necessidade de residência grande. Favelização, né? E isso gerando muito perigo para as famílias, perigo para a cidade, caos urbano e etc.
Então, por isso que você tem muita construção irregular nesse espaço de cota 60 até a cota 100. E aí, quando você tentou regular isso em 2020, ainda no governo Crivella, em que pese toda a discussão e toda a questão se era ou não aquele momento, porque o plano diretor estava chegando e tal, mas a discussão chegou e, infelizmente, assim, o urbanismo é que nem seleção brasileira, né? Ele é muito politizado, todo mundo dá um pitaco. E isso tem um lado bom, porque é democrático, mas tem um lado complexo, porque as pessoas, quando dão seus pitacos em urbanismo e várias outras áreas, elas estão dando pitacos olhando para o seu interesse, né? Então, hoje em dia, você tem, na discussão lá, eu participei da discussão, você tinha pessoas, por exemplo, bairros como São Conrado, por exemplo, e outros bairros, dizendo que não vai construir aqui porque eu não quero ninguém construindo um prédio de apartamentos do lado da minha casa. Então, assim, aí começou-se uma discussão muito do que eu quero para mim, perto de mim. E política urbana, ela é uma política da sociedade, né? Ela não é só sua. Então, aí vai ser uma discussão importante para se ter. É a mesma discussão dos bares e restaurantes. Todo mundo quer ir a bar, mas ninguém quer ter um bar embaixo da sua casa. Exatamente. Que diga o Belmonte da Vera Solta. Exatamente. Henrique, qual é o Rio de Janeiro? Você tem 2 filhas, né? 2, uma de 2 e uma de 15. Qual o Rio de Janeiro que você quer para seus netos? Cara, eu quero um Rio de Janeiro em que elas possam crescer com oportunidade, com segurança. Eu fico pensando, né, assim, hoje você olha um adolescente de 15, 16 anos, ele quer sair daqui, né? Ele já tem cabeça de que sair daqui. Pois a minha sua, foi né? embora. A minha foi fazer intercâmbio na Austrália e abandonou a mãe. Pois é. Eu saí e voltei, eu não pretendo sair daqui nunca mais. Eu sou absolutamente apaixonado por essa cidade, quero estar aqui para ajudar de alguma forma, né? Não preciso ser prefeito nem vereador para ajudar, acho que como empresário eu posso ajudar bastante. Mas eu quero um Rio de Janeiro em que você tem um ambiente para investir favorável, você tenha menos burocracia, você tenha proteção, sim, das áreas de preservação, você tenha oportunidade para que as pessoas possam ter dinâmicas de transporte e urbanidade, né, com dignidade, segurança, enfim, tudo que um carioca quer, né? E quero que minha filha de 15, por exemplo, que morou na Europa há 12 anos, né, que chegou agora, mora um ano comigo, eu quero que ela queira ficar, né? Eu quero que ela deseje ficar, não, pai, é melhor ficar aqui. E eu eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante e que se a gente não errar muito, a gente talvez consiga colocar a cidade no trilho. Então agora vamos para o nosso ping-pong e vamos ver se o Henrique faz jus mesmo a ser eleito o empresário carioca do ano, né? Porque era cariocas do ano a eleição, verdade, né? Você foi na categoria empresário. Sim. Então vamos ver se ele é um carioca da gema mesmo, se ele entende das coisas. Time de futebol. Flamengo, né? Escola de samba. Portela. Melhor samba enredo de todos os tempos. Eu poderia dizer um da Portela, né? Mas para mim é o da Mocidade. Qual? Eu sou péssimo cantor, Mônica. E o nome de samba enredo... Sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. Isso meu sonho é tão real. Estrela de luz que me conduz. Estrela que me faz sonhar. Maravilhoso. Cidade mais bonita do estado do Rio do ponto de vista da arquitetura. Você que... Da arquitetura? Paraty. Vista mais bonita do Rio? Avenida Atlântica. E o prédio com a arquitetura mais bonita? Copacabana Palace. Lugar mais charmoso do Rio? De charme, assim, eu gosto bastante da Urca. Assim, acho a Urca um bairro muito gostoso, muito charmoso. Mas hoje eu tenho frequentado muito, eu tenho gostado muito de frequentar a Gávea, assim, eu adoro a Gávea. Eu acho o Baixo Gávea é um destino carioca, eu acho extremamente agradável e tem seu charme, enfim, eu gosto bastante. Onde você não construiria de jeito nenhum? Eu construo em qualquer lugar, desde que fosse regular e desde que não fizesse mal de forma alguma ao entorno. Onde você gosta de comer? Eu tenho ido muito ao Gero comer, aquela varanda ali tá super gostosa e o chefe do Gero é maravilhoso. E boteco, o Pedro Artagão enfim, é um amigo. Pois é, isso eu ia perguntar, bar preferido?
Meu bar preferido tem sido o Princesa, que ele acabou de abrir. Uma superstição. Eu tenho minhas superstições de criança, né? Por exemplo, como minha avó era desse meio, minha mãe, minhas tias e tal, cara, chinelo virado para baixo eu não consigo, acho que eu vou morrer, ou alguém da minha família. Outra superstição que eu tenho, sempre que eu conto 3, eu tenho que contar 5, sabe? Sei lá, 3 carros, eu tenho que contar mais 2 para fazer, eu tenho que parar no 5. Eu não posso ir no 2, no 3, Essa daí eu nunca vi. Tem umas coisas, assim. Tem umas medo? Medo de decepcionar minhas filhas. Não passa uma semana sem? Não passo uma semana sem tomar um chopinho. A garota. Já foi aprovado na carioquice, né? Já posso ser prefeito, tô brincando, Eduardo. Não quero ser prefeito. Um sonho. Cara, é fazer o que estou fazendo e continuar morando nessa cidade, fazer o que eu puder por essa cidade, para que minhas filhas e, enfim, as pessoas que eu gosto, todo mundo aí consiga ter uma vida cada vez melhor aqui. Parabéns. Obrigado. O papo foi ótimo, foi Obrigado. Muito legal. Muito obrigada, Valeu. Toquinho. Achei maravilhoso. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo.